Amados irmãos, amigos, queridos telespectadores desse canal, cumprimento a todos com a paz do Senhor. A meditação de hoje está baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 35. Jesus diz assim: vós sereis meus discípulos quando amardes uns aos outros. O que Jesus quer dizer com esta expressão? É que o que nos identifica como cristão é o amor. Aqui está inserido uma das características de quem ama a Deus. Você sabe qual é? Amar o próximo, amar seu irmão. É inconcebível alguém dizer eu amo a Deus e odeia seu irmão. É inadmissível alguém declarar amor a Deus e ter pessoas que ele não se relaciona porque não vai com a cara. Não consigo absorver isto. O que nos identifica como cristão perante a sociedade é amor. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus deixa bem claro: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, guarde no seu coração. O que nos caracteriza como cristão perante a sociedade não é milagres, não são as curas, tá? Não é a operação dos dons espirituais. Tudo isso é bom, é importante, eu reconheço. Mas há uma coisa que não pode faltar no coração de quem ama Deus: é amar o seu irmão. A outra característica de uma pessoa que ama a Deus é amar a sua palavra. No mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23 e 24, você vai ver Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o que diz o versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Você observa aqui que uma outra característica de quem ama a Deus é amar a sua palavra. Aqui é outra coisa que eu particularmente não consigo, entender. Como alguém diz que ama a Deus e não lê a Bíblia? Como alguém diz que ama a Deus, mas não acredita na sua palavra? Como que alguém pode dizer eu amo o Senhor e não tem prazer de estudar a palavra do Senhor? Os senhores observaram Jesus dizendo: se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente ama a Jesus, a gente não deve demonstrar só de forma verbal, mas na prática. E sabe uma das formas que eu posso demonstrar aqui que amo a Jesus? Lendo, amando e praticando a sua palavra. Quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, está demonstrando o amor pelo autor da Bíblia, que é o próprio Deus. Eu sempre digo, no livro dos Salmos, de número 119, o escritor mostra vários textos relacionados à palavra de Deus na nossa vida, os seus efeitos. Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Davi diz: as tuas palavras na minha boca são mais doces do que o mel. O salmista Davi ainda diz no Salmo 119: eu sou mais sábio do que meus mestres, porque eu medito na tua palavra. No Salmo de número 1, você vai encontrar o salmista também dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer. Observe que quem ama a Deus, lê a Bíblia por prazer. Ler porque a ama. Por isso, guarde no seu coração. Se você diz que ama a Deus, mas não medita, não lê, não estuda, não dá atenção à sua palavra, é bom você fazer uma avaliação se realmente você ama a Deus. A terceira característica de quem ama a Deus, nós encontramos 1 João 3, versículo 9. O escritor diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes nasceu de Deus, e a semente que está nele é boa. É outra coisa que é bom a gente fazer uma avaliação. Porque como você diz que ama a Deus, que nasceu de Deus, se você continua praticando as mesmas coisas do velho homem? Como se aproximar de Deus para adorá-lo, para servi-lo, se você continua praticando as mesmas coisas do velho homem, as mesmas coisas do passado? Ora, o texto é muito claro, 1 João 3, 9. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A gente pode até pecar, porque a Bíblia diz que o homem que disser que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas nós, servos de Deus, não podemos fazer do pecado uma prática. Biblicamente falando, o pecado na vida de um salvo tem que ser por acidente. Tem que ser por acidente. Não faça do pecado uma prática. Que o pecado na nossa vida não se torne comum. Que você e eu não venhamos nos acostumar com o pecado. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome de Jesus se afaste do pecado. É inconcebível você viver na prática do pecado e na santidade ao mesmo tempo. Automaticamente, quando nós procuramos viver uma vida santa diante de Deus, isso há uma consequência, nós vamos nos afastando do pecado. E eu sempre gosto de citar uma frase, até para encerrar, para concluir essa meditação. Um certo escritor diz assim: eu creio na Bíblia para estar seguro. Aí ele diz: eu pratico a Bíblia para ser santo. Então, quem estuda a Bíblia, quem medita na Bíblia, a tendência é se tornar uma pessoa que o pecado não vai virar um prazer na vida dele. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Quero encerrar, como de costume, com uma oração. Pai querido, te dou graças, Senhor, porque Tu és bom. Reconheço a Tua bondade. Que esta palavra fique no coração dos amigos, dos irmãos, na mente de todos que nos assistiram nesse momento. Que esta palavra fique guardada e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoa cada um de nós e as nossas respectivas famílias. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Quero aqui aproveitar, fazer um convite a você que é aqui da região Tocantina, principalmente da nossa cidade de Imperatriz, amanhã à noite, na rua Ceará, esquina com a Fortunato Bandeira, ali nas Quatro Bocas, na congregação Ebenezer. Estaremos ali em mais um culto de ensino da palavra de Deus. E você é nosso convidado especial. Venha, traga a sua família e você será ricamente abençoado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.